Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre as perguntas de vocês no vídeo Como Sair da Poupança e Investir no Tesouro Direto, que eu fiz em 5 minutos, mas gastei 10 para falar. Então tem aqui alguns comentários, vamos dar uma repercutida aí, vamos ver as dúvidas e as sugestões. Tenho recebido bastante ideia de vocês, estratégias de investimento muito boas, pessoal. Então, assim, nós vamos comentar isso também, porque eu acho que tem estratégias assim muito bacanas que vocês estão compartilhando aqui nos comentários e nós temos que comentar para quanto mais informação, eu acredito que o sucesso no investimento do Tesouro Direto, claro que sim, comprar com taxas boas, mas também é o processo, é o amadurecimento do investidor, é a ampliação do conhecimento e compartilhar estratégias e ideias. Eu acho que, modéstia à parte, o nosso canal está conseguindo fazer isso por um número que está aumentando de pessoas, certo? A gente tem que gostar do processo, acompanhar o investimento e seguir, não desistir, sempre invista um pouquinho, né? Passou aquele mês e tal, as taxas foram ruins, tá, mas investe um pouquinho, né, para não deixar passar, né? Não perder essa coisa de continuar acompanhando o processo. O Nelson diz aqui, e para aqueles que têm poupanças ainda regidas pelas regras antigas, abertas antes de 2011, na verdade, maio de 2012, se não me engano, dia 10 de maio, 12 de maio de 2012, por aí, algo assim. Esse investimento aí, Nelson, é agulha em palheiro, viu? Isso aí não dá para mexer, tá? Mas assim, também não adianta fazer aporte novo nessa poupança, porque todos os depósitos após a referida data, que está lá na lei, que agora eu não me lembro com certeza, mas é maio de 2012, tudo que foi após isso é remunerado pela regra nova. Qual é a regra nova? Quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança renderá 70% da Selic meta. Tá? Não é da Selic over, tá? É 70% de 2, não é 70% de 1,9. Tá? Então, quem tem dinheiro lá, o que eu faria se eu tivesse? Eu não tenho. 6% ao ano, limpo, sem imposto de renda. Isso aí é mais do que, por exemplo, o pré-26 a 6,5%. Claro, porque se você pegar o pré-26 a 6,5%, na verdade não é 6,5%, né? Ficando até o fim, rende 5,52%. Tira a taxa B3, rende 5,27%. Olha aí, né? Depois de pagos os impostos e tal. Então, você tem um ouro na mão. Não se pode aumentar o aporte, ok, mas esse dinheiro acho que fica lá para reserva de emergência, para alguma coisa séria mesmo. Muito bem, o João aqui aguarda as taxas subirem e tal. O Tato saiu da poupança há 3 meses, está investido no tesouro, legal. O Marcos Vinícius também faz os aportes todo mês, e isso aí é uma estratégia vencedora, né, pessoal? O Clementino comenta aqui, meu aporte da vez é o pré-31 com juros, mas a taxa caiu muito. Cheguei a comprar a quase 8%, olha aí que bacana, hein? Porém, se o cupom for pago, eu não conseguir aportar, meu próximo aporte será em IPCA par, a fim de receber os cupons em fevereiro. Sim, um bom contrapar, não sei se estou falando uma palavra adequada, mas assim, um bom parceiro por pré-31 é o IPCA 30 com juros, porque aí você pode ver como é que esses dois papéis vão se comportando ao longo do tempo, porque o IPCA 30, apesar dele ter uma taxa menor, aparentemente, o que acontece? O cupom é corrigido pela inflação. E no pré-31 não, o cupom é aquilo fixo sempre. Se você não fizer mais aportes, ele vai ser sempre igual. Então é interessante para ver isso, certo? E aí é posição pessoal, né?
eu ainda não tenho pré-31, tá? Para falar a verdade para vocês, eu não tenho esse papel. Eu acho que uma taxa para ele boa é acima de 9, mas isso é relativo, né? Porque se as taxas continuarem assim, em torno de 7% entrando 2021 inteiro, é claro que 8% é muito bom, né? Porque a taxa sempre ela é relativa, a gente tem que comparar com como ela ficará, não com o que ela já foi. Mas enfim, né? Ninguém é perfeito, né, pessoal? Eu também não... tenho que ter minhas preferências, né? Mas então, voltando assim, ó, esse papel aqui, ele não remunera o montante final, então é uma coisa que eu me sinto desconfortável. Muito bem. Vamos ver aqui, ó, o Maurício comentando aqui. Como melhorar a taxa média com taxas cada vez menores? Poderia nos orientar? Aí tem a questão aqui que eu acho que o CRS falou. Não há como aumentar a taxa média comprando papéis com taxas menores. É exatamente isso. O que a gente consegue fazer é não reduzir muito a taxa, né? Então, deixa eu dar um exemplo prático aqui. O exemplo é com aquele vídeo do IPCA 26, né, que eu mostrei para vocês, aqui aportes mais ou menos de R$500 em dias aleatórios do mês, fazendo aí uma taxa média. Esse exemplo aqui, a pessoa fez 2,79, 2,8 aproximadamente. E aí, o que ela poderia fazer para não estragar muito, entre aspas, essa taxa média, já que as taxas estão muito baixas? Aqui eu fiz um recálculo, né? Porque no vídeo original eu tinha feito com um aporte igual, mostrando que a taxa não muda muito. Aliás, eu acho que eu vou fazer aqui, vou deixar do lado o tamanho do aporte aqui para ficar bem claro para vocês. Então tá aqui, pessoal. Só recapitulando para vocês, o exemplo que eu fiz naquele vídeo era comprando novamente a R$500, que foi o que a pessoa comprou sempre, ó. Ela tinha 1,96 títulos, supondo que ela comprasse mais 0,18 títulos, o que é aproximadamente R$500, como ficaria a taxa média dela? Ó, cai de 2,80 para 2,77 se comprar 2,50, se comprar 2,40, 2,77 e assim por diante. Vejam até que reduzindo a taxa aqui não muda muito a média. Por quê? Porque fica na casa decimal, entendeu? Então tem isso aí também. Agora, se ela investir menos, ela está comprando a uma taxa menor, 2,5. Se ela investe menos, investe a metade do habitual, olha ali, ó, fica 2,79, a taxa média se mantém. E aí os 250 tem que ficar esperando em algum lugar, né? E se a taxa voltar a subir, compra mais um pouco. E o que eu falei naquele vídeo, eu volto a repetir aqui, vale para esse também. Se a taxa continuar caindo e vai para 2,20, 2,10, 2%, pessoal, não tem problema, porque aí não importa, ó, porque você vai comprar nessa taxa ruim, entre aspas, mas a sua taxa média vai estar muito acima da taxa no mercado do momento em que você fizer a compra. Então você vai estar com um ganho de marcação de mercado muito interessante. E aí a taxa caiu de 2,80 para 2,7, paciência, mas se a taxa cair de 2,5 para 2, vejam o que isso representa no ganho de marcação a mercado. Olha como o seu saldo vai ficar bonito lá no filme, gente. Vai ficar bonito o seu saldo no filme, entendeu? Então é esse o ponto. Se a taxa continuar caindo, não é problema. Se ela estabilizar em 2,4 ou 2,5, não sei, tudo bem. No outro mês a gente vai comprar mais um pouquinho e se a taxa ficar estável, a média do ano vai começar a cair, a média dos meses seguintes vai ser mais baixa, a média da semana vai cair, todo aquele acompanhamento que a gente faz. E aí o que vai acontecer? Você ainda vai ter uma taxa mais alta, uma gordurinha mais alta, certo? Porque a gente não sabe até que ponto elas vão estabilizar. Se elas voltarem a subir, não tem problema também, porque você fez um aporte só, naquela taxa mais baixa, que vai ter o mesmo efeito que teve aqui, gente. Olha só, aqui essa pessoa, ó,
em 10 de julho, ó, 2,36. E é um problema para a taxa média dela? Não. Por quê? Porque ela conseguiu também comprar nos momentos mais críticos, acima de 3%. E como é que a gente consegue isso, pessoal, se eu não tenho bola de cristal? É comprar sempre. Não tem outra. É comprar sempre, certo? E aí o que a gente faz aqui no canal? A gente ajuda as pessoas a perceberem esses momentos. Claro que cada um vai ter que fazer esse exercício individualmente, para ver, mas essa taxa média que está agora, como é que está com relação ao meu investimento? E agora, eu compro, não compro, compro mais, compro menos? Aí vê pela taxa. Se a taxa está mais alta na hora de comprar, tenta comprar um pouco mais. Se a taxa está mais baixa, pode comprar o mesmo ou pode comprar menos. E aqui é o exemplo que eu estou falando, da pergunta lá. Se comprar menos, você não vai mexer muito na taxa. Olha aqui, ó, né? Como o exemplo está mostrando. Mas isso acaba sendo irrelevante, porque, como eu falei, se a taxa cai para valer, cai forte, a tua média vai estar muito acima da taxa de mercado. Esse é o ponto. Olha aí, ó. Vai estar muito acima, certo? E se voltar a subir de novo? Se voltar a subir de novo, a gente compra mais. É muito simples, é muito fácil. E esse processo é muito bom para mim. Eu gosto muito desse processo no Tesouro Direto e eu quero que os meus ouvintes aqui, os inscritos do canal, tenham esse mesmo gosto. Porque assim a gente vai conseguir, como um de vocês falou, vai ver o bolo crescer. Esse que é o bacana. Então a gente acabou nem falando muito de poupança, em sair da poupança, mas quem está saindo da poupança, tudo isso que eu estou falando é uma novidade. Pode parecer uma coisa assim muito grande, muito difícil de compreender, mas o que eu digo é o seguinte, continua acompanhando o nosso canal, continua ouvindo as nossas médias, as nossas opiniões sobre o que o mercado está indo, o que os investidores estão fazendo, como é que os bancos e as instituições financeiras, os grandes fundos estão investindo no tesouro, que a gente faz essa cobertura nos leilões. A partir do momento que essa informação vai aos pouquinhos entrando em você, você vai cada vez mais perdendo o medo, perdendo a insegurança e ficando tranquilo para investir. Vamos ver aqui o que mais que isso resta. Então, se a taxa média, se a taxa está diminuindo, a gente não consegue aumentar a nossa taxa média. Isso é ponto pacífico. Mas a dúvida do investidor é a seguinte: as taxas continuam caindo porque a economia, as contas públicas, as exportações, a situação política vai melhorar? Então, se sim, seria vantagem comprar o máximo possível agora, pois depois já não existiriam as taxas de agora, ou poderíamos ganhar na marcação do mercado. O problema é que isso a gente não pode bater o martelo e dizer, olha, vai melhorar. Né? A gente não pode ter essa certeza. Até porque o que a gente vê, assim, acompanhando o mercado? A gente vê que as taxas melhoram, certo? Elas melhoram, ficam bem por um certo tempo, e daí surgem motivos para elas subirem novamente, certo? Isso ficou muito claro em 2020 com a eclosão do problema de saúde, que é uma coisa seríssima, né? É um motivo realmente para realmente desestabilizar os investimentos. Mas existem, por exemplo, eu fico imaginando assim, no primeiro semestre de 2021, se tudo ocorrer bem, se poderá haver motivos para alta? Poderá. Por exemplo, de novo, né, a gente não vai entrar nesse assunto, mas a gente cita só o nome. Política, né? Apareceu coisa lá, vai destabilizar a taxa. Então lá é uma fonte eterna, né? É uma fonte eterna de problemas. Então temos isso. Ou teremos problema de gastos, de saúde, crises internacionais, desemprego, etc. Se for assim, é melhor não comprar agora. Em tese, seria melhor até vender e comprar tudo depois. De novo, o problema da bola de cristal, né? Então eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ter um plano A e um plano B, certo? Se as taxas continuarem caindo, eu posso ir comprando um pouco menos, ou posso comprar o que eu compro sempre e ignorar isso, porque eu sei que no longo prazo eu vou fazer a taxa média do período. Ou eu posso não comprar e esperar. Esperar, se realmente o cenário piorar, e esperar. Então isso cada pessoa tem que decidir, a gente não tem como adivinhar isso. Mas e o que eu não gosto é isso aqui, ó.
vender tudo e comprar depois. Isso aqui é que eu não gosto, porque a gente acaba sempre pagando a alíquota máxima de imposto de renda, e as taxas podem não voltar para os níveis que a gente quer recomprar, né? E isso, de novo, a crise da doença foi um baita exemplo, porque as taxas mal chegaram em 5%, né? Chegou a 5,12 ou 5,17 no IPCA 55, por breves instantes. No IPCA 26 o máximo acho que foi 4,7, no IPCA 35, 45 acho que foi 5,0 alguma coisa, mas nem chegou ao nível que chegou no IPCA 55. Então tem isso, né? O exemplo que eu sempre repito no canal é quando eu estava nos grupos de Facebook do Tesouro, o que as pessoas diziam lá? Eu vou comprar lá em 2016. Eu vou comprar quando o IPCA 24 bater 7,8, bater 8, e bateu 7,8, né? Então, assim, estão esperando até agora, né? Porque essa taxa não vai voltar. Mas o fato é que ninguém sabe. Perfeito, tá aí confirmando, nós estamos pensando do mesmo jeito, CRS. Por isso, sempre se sugere investir de forma fracionada. É a melhor coisa. Frente à incerteza, a gente vai aos poucos. A gente come a sopa pelas beiradas, não é assim que se diz? As próprias taxas disponíveis já refletem uma expectativa futura. Verdade. Se estão subindo é porque se supõe um futuro pior. Se estão caindo, se supõe um futuro melhor. E como isso oscila, né? Isso oscila assim que é um negócio. E é como é que você vence essas oscilações? Tempo. Quanto mais tempo você fica com o título na sua carteira de investimentos, menos risco ele tem. Vamos ver aqui. Então, como continuar aportando todos os meses de forma fracionada, se com as taxas menores as taxas médias irão cair também? Mas aí que tá, Maurício. As taxas médias vão caindo e o que acontece? Você vai acumulando ganhos de marcação a mercado, entende? Então, para sua taxa média cair de maneira intensa, olha aqui, ó. A taxa de compra, para você, por exemplo, você tinha 2,80, para investiu mais R$500, caiu para 2,73. Mas olha que taxa você comprou, 2%. Essa é a moral, é para mostrar. E olha, você vai manter, porque olha aqui, ó, a 2,80, com o papel a 2,40, a distância da sua taxa média é 0,40 para a taxa de mercado. Aqui a distância da sua taxa média para a taxa de mercado é 0,73. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Aqui você melhora o ganho de marcação a mercado, certo? Então você fica tranquilo, porque o seu investimento está dando muito certo. Entende? Então não é problema. E isso a gente tem que tentar mudar essa ideia, né? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se as taxas forem caindo gradativamente de agora até 2026, quando vence, seria vantajoso que você aportasse o máximo possível agora. Lembrando que a taxa mais alta significa preço mais baixo no título. Então, com menos dinheiro, você compra mais títulos do que quando a taxa está mais baixa. Exatamente. Mas se você tem convicção de que isso acontecerá, mas acontece ao contrário, aí teria sido melhor comprar depois. Mas então, como saber? Não temos, né? A gente pode ter uma intuição ali, ter um feeling, ter uma perspectiva e tal. E aí a gente vai moldando os aportes conforme as taxas vão mudando. Como na prática ninguém tem certeza se os juros cairão ou subirão, a compra fracionada e venda também faz com que você não compre no pior momento. Verdade, também não comprará no melhor momento, mas ninguém acerta, ao menos não várias vezes. Exatamente. E pessoal, vejam o volume lá dos tubarões. Os tubarões comprando bilhões de tesouro IPCA a 1%, a 0,7%. Olha, gente, não dá para desprezar essa informação, né? Eles estão investindo sem medo. Eles estão botando grana pesada lá. Uma pesada. Deem uma olhada na série Invista como os Tubarões desse canal. Vocês vão ver ali coisas incríveis, certo? Sabemos que os juros não estão altos agora, porque nós temos o comparativo muito recente das taxas mais altas da crise, do estresse. Tem que ter isso em conta também. A gente sempre julga uma taxa como alta ou baixa comparando com os dados recentes. Isso a gente também tem que fazer essa análise aí.
Tem que considerar isso, né? Mas não sabemos quanto e por quanto tempo vão cair. Até tenho meus palpites, minhas teorias, mas o bom é que você mesmo trace um cenário provável. É isso, e ter um plano para se defender se as taxas continuarem caindo ou se elas voltarem a subir. É saber o que fazer, traçar um objetivo nos dois cenários, certo? E é isso que eu gosto de fazer no canal. A gente sempre analisando os casos, vendo vai para cá, vai para lá e tal, e pensando alternativas, né? Claro que a gente não vai fazer nenhuma recomendação, mas a gente ajuda vocês a pensarem. Eu acho que isso é muito bacana. É o processo. É o processo. Bom, acabamos falando mais dessa questão da taxa baixa do que da poupança em si, né? Muito bem, olha aqui, vamos ver o que o Hélio comenta. Sou inscrito no canal há quase 2 anos, estou super satisfeito. Bacana, Hélio. 2 anos nós começamos em agosto de 2018, então eu tenho um pouquinho mais de 2 anos só de YouTube, dessa coisa de ser youtuber, né? Então o que fiz no início? Comprei vários papéis, pré-25, IPCA 26, IPCA 35 e 45. Todos com valor mínimo, e fui acompanhando sua evolução nos meses seguintes. O saboroso do Tesouro é compreender sua essência, a melhor hora de comprar. E por mais que tenham os gráficos das compras do próprio site do Tesouro, mantenha um caderno só para os investimentos. Muita calma e nos acompanha, não tem erro. Muito obrigado, Hélio. Esse comentário nos deixa muito, muito motivados a continuar fazendo as opiniões, as análises aqui para vocês. O Gustavo aqui nunca investiu no Tesouro Direto. Será que é aconselhável iniciar colocando essa quantia e daqui a 1 ano fazer uma retirada caso necessite? Olha, a gente não pode fazer recomendação personalizada, tá? Mas o que eu acho assim, ó, a gente gosta de fazer aporte fracionado, então esses 7 mil dá para dividir aí para você pegar taxas diferentes. Pode dividir em 10 vezes de 700, em 7 vezes de 1.000, em 20 vezes de 350, você determina. E eu faria o seguinte, compraria uma carteira de títulos, né? Eu escolheria, no momento atual, somente Tesouro e IPCA. Eu veria lá os 6 títulos, né, que tem disponíveis, Tesouro IPCA principal 26, 35, 45 e os com juros 30, 40, 55. Veria os meus prazos, a idade que eu vou ter no vencimento, que objetivos eu posso ter daqui até lá, e escolheria os papéis e iria investindo de maneira diversificada, sempre tentando pegar as taxas mais altas possíveis. Retirar em 1 ano, aí tem que ser só Tesouro Selic, né? Porque o Tesouro Selic, mesmo tendo tido todo o estresse que ele teve, ele não vai, mesmo se a taxa dele, que hoje está em 0,16, se não me engano, estou gravando vídeo aqui no dia 27 de dezembro, de 2020, o que acontece? Se essa taxa de 0,16 voltar a subir para 0,20 ou 0,30, ele pode ter perda de marcação a mercado, sim. Isso pode acontecer quando a pessoa for precisar resgatar lá no futuro? Pode. Mas aí o que acontece? Como essa intensidade é muito pequena, ela vai ser sentida muito forte para quem acabou de entrar naquele momento ruim. Para quem já tiver o papel há mais tempo, isso aí vai diminuir um pouco a rentabilidade, mas ela vai ficar tranquila. Como eu mostrei num outro vídeo, que eu mostrei a rentabilidade anual do Tesouro Selic até antes do Natal, ele está pagando a Selic, deu ali 2% e um pouquinho. Então, assim, ó, mesmo com tudo o que aconteceu, se o plano é retirar o dinheiro daqui a 1 ano, tem que ser Tesouro Selic, certo? Para os outros papéis, a gente não pode falar isso, porque o efeito de marcação a mercado poderá ser muito intenso. E aí, sair com prejuízo não é bom para ninguém, né, gente? Esse problema da doença aqui, o Guilherme está comentando, né? Esse problema da doença aí pode trazer mais taxas aí atrativas. Vamos ver, né? CRS, humildemente acrescentaria que, caso a pergunta que foi objeto do vídeo se refira à poupança antiga, com certeza, poupança antiga meu Deus, é agulha em palheiro. Quem tem e for resgatar,
pode sair do canal que eu não quero saber, viu? For resgatar por motivo banal, né? Se for resgatar por uma emergência, não, tá justificado, né? Mas se for resgatar para botar esse dinheiro em risco, em investimentos arriscados, sai do canal que eu não quero com papo, não. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.